Evangelho, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Então, hoje temos a alegria de celebrarmos a memória do Sagrado Coração de Jesus. Nessa sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, nós consagramos a memória do Sagrado Coração de Jesus e dessa forma somos convidados a oferecer todos os atos do nosso dia em honra ao Sagrado Coração, em reparação por todas as ingratidões cometidas contra o amor desse coração misericordioso que nos acolhe, que suscita em nós, que inspira em nós o arrependimento e nos conduz passo a passo, iluminados pela ação do Espírito Santo, num caminho de conversão, para ouvirmos outra vez a sua voz quando estamos perdidos. Esse coração que cuidadosamente se empenha para encontrar a moeda perdida, que uma vez caindo, se esconde. As duas imagens que ontem nós vimos, as duas parábolas, que se completam com a terceira, que é a parábola do filho pródigo, que não tivemos a oportunidade de ouvir, porque fica reservada para um outro momento, dentro do ano litúrgico. Hoje, como nós acompanhamos, saltamos para o início do 16º capítulo, que tem um apanhado, reúne praticamente duas parábolas e vários ensinamentos concernentes ao que é bom e o que é mal no uso do dinheiro, mas, sobretudo, ao que agrada e o que desagrada a Deus. O 16º capítulo é esse apanhado de vários ensinamentos do Senhor a respeito do cuidado por aquilo que agrada a Deus e essas duas parábolas, onde a primeira nós acabamos de ouvir. Então saltamos para o 16º capítulo e desse modo não ouvimos a terceira parábola. E ontem falávamos que a sequência dessas três parábolas, que termina com a parábola do filho pródigo, ou seja, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e, por fim, a parábola do filho perdido, tem essa gradualidade, 100, 10, 1. Então, ao mesmo tempo da ovelha que se perde, mas pode ouvir a voz do pastor que a busca e, reconhecendo a voz do pastor, ela que está perdida, volta até ele. Tão bonito, porque lembrava exatamente o episódio em si, onde o Senhor conta essa parábola, pois estão ali aqueles que, aos poucos,
ouvindo a voz, voltaram. Deus sempre leva para seu filho aqueles que ama e sempre conduz o coração de seu filho ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que maravilha, né? Mas ainda assim estavam ali outras ovelhas perdidas, como falávamos, que eram aqueles que murmuravam contra a misericórdia demonstrada pelo coração do Senhor. Ao mesmo tempo, a parábola sucessiva já fala de uma outra realidade, a moeda que cai e se esconde. Poderemos pegar a imagem do homem que, caindo no pecado, se esconde de Deus e permanece ali distante dele, tentando não se fazer mais à vista do Senhor, porque está caído e caindo se perdeu em seu pecado e se escondeu numa escuridão de morte. Então o Senhor acende a lâmpada, como a mulher da casa, acende a lâmpada, pega a vassoura, dá-se ao trabalho, empenha-se cuidadosamente, meticulosamente, para encontrar aquela moeda e não deixá-la perdida depois de sua queda. Tão bonito, né? Assim o Senhor cuida de nós. E assim os anjos se alegram, a eles foram confiados, foi entregue o compromisso de guardar-nos, de proteger-nos. E por fim, a última parábola do filho que se levanta em oposição ao pai, que escolhe a direção intencionalmente contrária do pai, que humilha o pai em suas atitudes e que o despreza em seu valor e significado e declaradamente ambiciona apenas a própria satisfação e a conquista da própria vontade. Nesse caso, também esse filho vai cair na escuridão e na morte, vai cair por conta do pecado e o arrependimento virá também em seu coração, né? Então, mais uma vez o tema do arrependimento, que é o tema central das três parábolas. Porém, aqui com todo tipo de hostilidade e oposição ao próprio Deus. Depois de tê-lo ofendido intencionalmente, ter virado a ele as costas e andado na direção que não lhe era agradável, buscando apenas a própria satisfação. Pronto, aqui alguém poderia dizer, não, basta, isso basta, aí já é demais. Agora sim merece que seja feito algo mais severo. Não, chega, assim não dá. E o Senhor conta a parábola, que uma das parábolas que mais comove o nosso coração. O gesto daquele pai que fica explícito, que a cada dia olhava no horizonte, esperando a volta do seu filho. Aquele pai que depois de todas as ofensas, permanecia na espera da volta daquele filho. Mas, padre, por que ele não foi atrás? Porque ele não iria ouvir a sua voz. E por que ele não procurou cuidadosamente, acendeu a lâmpada e buscou a vassoura? Porque ele não se escondeu. Ele escolheu ir para um lugar que seu pai não iria. Ele deixou claro que mesmo que ele viesse e o chamasse, ele não voltaria. Ele saiu pela estrada que o seu pai sabia onde o levaria. E ele saiu como quem declarava que não iria voltar. É claro que isso é para deixar o coração do pai completamente partido. E quando pensamos nisso hoje, em que celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus, a memória votiva do Sagrado Coração de Jesus, como não se enternecer e não ter esse cuidado de poder oferecer uma consolação ao coração misericordioso desse Senhor, não é mesmo? Ontem falávamos a respeito disso. E o próprio Senhor nos fala que consolação maior os céus provam junto com o Senhor, que alegria maior pode invadir o coração do Senhor, senão o arrependimento, o coração arrependido.
Como o próprio Senhor disse ontem, deixa eu pegar aqui o texto, alegrai-vos comigo porque... Versículo 7. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa. Como não oferecermos no dia do Sagrado Coração de Jesus essa súplica que o anjo em Fátima ensinou às crianças e a todos nós, de rezarmos pela conversão dos pecadores, de rezarmos pelo arrependimento daqueles que cometem pecado, de oferecermos atos em desagravo ao Senhor e em reparação, amando por aqueles que não amam, crendo por aqueles que não creem, esperando por aqueles que não esperam, confiando por aqueles que não confiam, adorando por aqueles que não adoram, rezando por aqueles que não rezam, perdoando por aqueles que não perdoam e tudo oferecendo pela conversão dos pecadores. Se assim fizermos, estaremos unidos aos céus e estaremos confortando o coração de Deus, que se deixa confortar por nossos pequeninos gestos de amor. Olha que grandeza do nosso Deus. Ontem ouvíamos o texto de Santa Catarina de Sena. Ele se deixa, ele é perdidamente apaixonado pela sua criatura e se deixa confortar. O Senhor Onipotente se deixa confortar e consolar por sua pequenina criatura, quando, com amabilidade e ternura, ela chora por suas dores e se preocupa por suas angústias e por ele oferece o que de bom consegue recolher, que é, já em si, oferta e ação dele mesmo. E com ternura acolhe e se deixa consolar. Vamos colocar assim, né? Que é a grande humildade do Senhor, deixar-se consolar, Ele que é o Consolador por excelência, né? O Emmanuel, Ele é o Consolador por excelência. Que fantástico! Então a terceira parábola é essa. O Senhor que ali espera. Espera o dia de sua volta, mas é claro que o pai da parábola pode apenas esperar que o filho volte. Mas o Pai, onipotente, Criador do céu e da terra, Ele espera pensando e repetindo, num balbuciar em meio às lágrimas, o nome desse filho que Ele tanto ama e que partiu. Ele não dá descanso em seu coração em pensar noite e dia como o guardião amável, o defensor de Israel. Não dá descanso em pensar noite e dia o nome daquele filho que partiu, porque ele sabe o bem maior que aquele filho terá em voltar, e ele não abre mão disso. E a imagem é sempre muito bonita do filho que aparece no horizonte e ele, ainda ao longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Assim diz o texto no versículo 20, que nós não ouvimos hoje. Mas, padre, o senhor está continuando o texto de ontem e esse texto vai vir depois. E o evangelho de hoje? Nós estamos falando do coração de Jesus, né? E o texto de hoje também nos leva ao coração de Jesus. Vocês percebem a admiração que o Senhor, ou melhor, o elogio que o Senhor fez a esse administrador infiel? Ele é desonesto. O administrador é desonesto e a sua desonestidade é a causa da sua demissão. É por isso que ele foi mandado embora, por ser desonesto. O Senhor admira, como diz o texto no versículo 8º, o último versículo em questão, a sua prudência. Assim aparece a tradução na Bíblia de Jerusalém, que traz uma nota muito oportuna.
que explica com muita clareza o significado dessa parábola, né? Então, por ter agido com prudência, que prudência foi essa? Bom, naquela época era permitido ao administrador dos bens conceder, ou melhor, realizar, ok, sabemos que isso seria como podemos dizer, algo usurário, né? Seria usurário fazer isso, você tirar um benefício sobre aquela realidade, mas era consentido. Não era ilegal que o administrador pudesse realizar empréstimos com a propriedade administrada do seu senhor, desde que no final ele apresentasse os lucros devidos em cima da propriedade que ele administrava. Então, ele poderia fazer empréstimos e lucrar com ganhos a mais a respeito. Tiraria os juros dele, né, ou o benefício dele por aquele empréstimo, declarando depois o valor do bem. E dessa forma fazia o bem valer bem mais do que aquilo que custava, e dessa forma o benefício ficava para ele. Se uma medida de trigo valesse, por exemplo, 15, ele fazia a medida de trigo para aquele dali que estava precisando de trigo, como para os seus negócios, ele fazia valer 20. E depois, quando aquele dali devolvia as medidas de trigo, ele tirava os 5 que eram a diferença e ficava para si, e os 15 correspondentes ele entregava ao seu patrão, né? Então, dessa forma, fazia o seu ganho. No momento em que ele percebe que será demitido, que ele será mandado embora, e percebendo que não tinha a possibilidade de ou cavar ou mendigar, imediatamente ele não pensou duas vezes em cortar na carne. O que significa isso, Padre? Em perder sobre as realidades do ganho imediato dele para, no futuro, ou seja, no momento sucessivo, ter o seu benefício. E ele faz isso em defesa da própria pele, em defesa de um bem-estar material, em defesa da sua qualidade de vida nesse tempo. E o Senhor elogia essa medida, essa prontidão e agilidade, esse grande desapego em cortar na carne rápido, perder agora para lucrar no futuro. E nós? E sobre a nossa vida eterna? Estamos dispostos a perder agora para ganhar no futuro? Estamos dispostos a cortar na carne aquilo que for necessário para que a nossa qualidade de vida amanhã seja melhor na eternidade, né? Estamos dispostos a também abrir mão daquilo que nesse tempo parece ser conveniente para, no tempo vindouro, podermos conquistar a nossa segurança? Essa é a pergunta que é preciso que coloquemos diante de nós, né? Como é grande a nossa dificuldade de perder agora para lucrar no futuro. Com agilidade, ele agiu, ele realizou essa decisão. E chamando cada um dos credores, dizia, 100 medidas de trigo. E o outro dizia, bom, toma, escreve 80. Então vamos fazer 80. E dessa forma ele abria mão daquele lucro que ele ia ter com as 20 medidas, tinha um valor superfaturado ali, que correspondia a 20 medidas que ele ia ter de ganho, e ele perde aquele ganho agora, de maneira prudencial. Por que prudencial? Pois está pensando no seu futuro. Está pensando no amanhã, está se preparando para um tempo difícil que virá, de maneira que possa ali encontrar meios de suportar a dificuldade de passar através dela.
E nós fazemos assim na nossa vida espiritual, cortamos coisas e nos preparamos hoje para aquelas realidades que estão por vir ainda, os desafios na vocação, os desafios na nossa vida espiritual. E por fim, se pensamos em uma larga escala sobre o reino dos céus, estamos dispostos a largar as coisas agora para poder conquistarmos as alegrias do reino dos céus, a exemplo dos santos e santas que temos acompanhado. Ontem falávamos de São Carlos Borromeu e olha que significativo, né? Eu comentei com vocês ontem que o Concílio de Trento introduziu a disciplina dos sacramentos e que grande fidelidade São Carlos Borromeu teve a isso, cumprindo essa disciplina no cuidado pelos moribundos nas ruas de Milão e ao mesmo tempo realizando também a visita pastoral, fundando o seminário em um tempo adverso, porque era o período da peste. Então, fiel àquilo que a Igreja propunha naquele momento como bem espiritual, ele se lançou, disposto a perder tudo o que fosse necessário perder para não deixar de cumprir aquilo que a Igreja lhe pedia, que assegurava o ingresso no reino dos céus. Pois na voz da Igreja se encontra a verdade, na voz da Igreja se anuncia a vontade do Deus Onipotente. E ele se lançou ali, e foi um bispo que realizou a visita pastoral de todo o território da sua diocese, e isso na época foi fantástico. Ele era um nobre, não tinha necessidade, poderia se valer da sua condição de nobre para proteger-se em todos os sentidos, e faria isso ainda segundo amparado pelo direito. Entretanto, ele abre mão de tudo para não abrir mão de cumprir aquilo que a Igreja havia proposto. A Igreja disse: andemos nessa direção, só que aquele momento histórico parecia ser o mais adverso possível, o cumprimento daquela direção, ou seja, para o empenho necessário no empreendimento daquela direção como horizonte da vida pastoral. E ele foi, meu irmão, peitudo, raçudo, como a gente costuma falar. Ele foi, mundo virado de perna cabeça, como a principal razão para dizer agora não, vamos daqui a pouco. Ele não quis saber se a minha igreja me diz que é nessa direção que eu vou. E foi. E se lançou com a disposição de perder tudo, inclusive a própria vida, e com a clara consciência, se morresse ali, morreria cumprindo o que o Senhor lhe pediu. Homem firme na fé, homem de grandes virtudes, se preparou para isso, teve uma vida austera, de tantas renúncias, de tanta sensibilidade em relação à busca da verdade, em relação às práticas, como ouvimos ele falar, os sacerdotes, no texto de ontem, as práticas de vida espiritual que favorecem o vigor na fé. O vigor não se improvisa. Então, hoje, olhando em continuação a meditação de ontem, a imagem de ontem de São Carlos Borromeu, vendo a parábola que o Senhor conta e observando o louvor que o Senhor faz a essa atitude, agora olhemos, para a nossa realidade e como temos nos comportado diante disso. Temos procurado perder também aquilo que convém nesse tempo para mantermos o tesouro da vida eterna, a exemplo de São Carlos e a exemplo de tantos outros santos, ou ainda agimos com pouca prudência, fixando demais a nossa ambição e a nossa busca pelas coisas desse tempo e desse modo quase abrindo mão da eternidade, como nos escreve São João Maria Vianney em alguns de seus pensamentos. O mundo passa e nós passamos com ele. Os reis, os imperadores, tudo desaparece, sorvido pela eternidade de onde não se regressa. A única coisa que realmente interessa é salvarmos a nossa pobre alma. Os santos não estavam presos aos bens da terra, só lhes interessavam os bens do céu. As pessoas mundanas, pelo contrário, só se interessam pelo tempo presente. Olha que interessante, né? Então, introduzido isso, ele agora, de certa forma, vai nos ilustrar aquilo que é a prudência que o Evangelho de hoje nos fala, que vem louvada pelo Senhor.
Temos de fazer como os reis, que quando estão em vias de ser depostos, mandam guardar os seus tesouros noutro lugar, onde os tem depois à sua espera. Também um bom cristão manda as suas boas obras para a porta do céu. E aqui poderíamos dizer que a porta do céu, como título de Nossa Senhora, também um cristão guarda os seus tesouros juntos à Mãe de Deus. Olha a proposta de consagração de São Luís Guilhom de Montfort, né? Guarda os seus tesouros ali, na porta do céu, onde, ao deixar esse mundo, ele pode recolher e levar. Mas os tesouros guardados na porta do céu não são os tesouros desse mundo, são os tesouros propostos pelo próprio Deus, os tesouros espirituais, que não terminam com o término desse mundo, que não se acabam com o passar desse tempo, mas que permanecem na eternidade e estão nesse tempo para ser recolhidos por nós. Que tesouros nos lançamos na vida a recolher durante a vida que temos? Que grande pergunta, né? A Terra é uma ponte que nos permite atravessar um rio, serve apenas para nos permitir caminhar. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Todos os dias dizemos, Pai nosso que estais nos céus. É bem, reconhecemos a nossa recompensa, receberemos a nossa recompensa quando chegarmos à casa do Pai que está no céu. Então, sigamos o testemunho que o Senhor louvou hoje e sejamos prudentes em recolher nesse tempo os tesouros e que o dia de hoje seja um dia para recolher tesouros espirituais em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Maria Vianney e de São Carlos Borromeu e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós.